nós analisamos. A primeira delas foi a EDP de Laplace, a segunda foi a EDP do calor e a terceira vai ser a EDP da onda. Essa onda, naturalmente, ela pode ser mecânica, ela pode ser eletromagnética. A mecânica ela é mais simples de entender, então vamos estudar mais a fundo a equação da onda mecânica. Aqui você já percebe o que vai levar o nosso estudo, né? Não parece tão fácil, né? Mas o que importa aqui é a onda mais espessa. Vocês veem que ela começou triangular e terminou triangular. E ela vai acabar sendo modelada como duas funções que caminham. Mas a onda roxa mesmo, ela não caminha. Ela é modelada como duas funções que caminham. Mas a onda total, ela não caminha. Não caminha para a esquerda ou para a direita. Ela apenas sobe e desce um pouquinho. Tá? Muito pouquinho, como a corda de um violão. Aqui, certamente, as escalas foram modificadas para que a gente conseguisse enxergar melhor. Aqui nós temos mais um exemplo, né? Nós podemos ter uma corda, né? Aqui em azul é o que nós enxergamos, e nas outras duas cores, duas funções que caminham, né? A soma dessas duas que caminham dá a resultante. Nenhuma das duas que caminham existe de fato, elas são apenas modelos matemáticos, né? Mas a soma das duas representa o fenômeno físico. Tanto é que aqui onde eu estou deixando a mãozinha aqui, pode ver que é sempre zero, ó. Onde eu deixei a mãozinha, vou voltar ali, ó, é sempre zero, e a soma das duas ondas sempre dá zero ali, sempre vai dar zero. Interessante isso, né? Bom, e como modelar a PDE, né? Equação diferencial parcial da onda? Bom, imagine aqui uma corda, tipo uma minhoquinha aqui. Essa corda ela possui concavidades maiores. E existem pontos, inclusive, que não tem concavidade nenhuma, ela se aproxima muito de uma reta. E onde a concavidade é maior, ela vai receber uma força maior para tender. Bom, a corda não começa lá longe, né? A corda começa aqui, né? Para tender ao equilíbrio, né? A posição de equilíbrio. Vou apagar esse comecinho aqui, isso. Esta corda, ela começa aqui, dá para imaginar que ela começa em menos π e vai até π. Porque são números bonitos para trabalhar com trigonometria. Naturalmente, nós vamos poder começar de 0 até L, fazer o comprimento que a gente bem entende. Aqui, simplesmente, porque são números bonitos para trabalhar com trigonometria. Muito bem, a maior força é onde há a maior concavidade. Nada mais justo que eu pensar na fórmula força igual a massa vezes aceleração, né? Pensando na corda como um elemento de massa constante, né? Você diz, mas eu quero analisar só esse elemento de massa aqui. Beleza, é só você dividir a massa pelo comprimento total da corda, né? Então você vai ter a massa dividido pelo comprimento total da corda, né? Vezes um ds, que é o comprimento da corda, dá na mesma, tá? Naquele elemento você tem força igual a massa vezes aceleração, ou d massa vezes aceleração. A aceleração, ela tem tudo a ver com a derivada do espaço no tempo. Então, com a segunda derivada, a aceleração, né, massa vezes aceleração, ou simplesmente aceleração, né, ela é proporcional, uma vez que a massa é constante, ela é proporcional à concavidade. Tá? A concavidade é a derivada segunda em relação ao eixo x. Isso nós aprendemos lá em cálculo 1.
Agora eu vou ver se pelo menos as unidades aqui são compatíveis, porque o que eu vi aqui é um c ao quadrado aqui. Talvez eu tenha que casar as unidades, por isso dessa constante de proporcionalidade, e ela vai ter um número também. Bom, a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Se eu tenho uma função derivada duas vezes em relação a x, bom, primeiro que a função, ela me dá essa posição aqui, ó, é essa distância, né? U de x e de t. Bom, essa distância é dada em metros, tá? Então, a derivada com relação a x duas vezes vai ser metro quadrado. Então, se eu pegar U de x e de t, se eu derivar ela duas vezes seguidas com relação a x, a unidade disso aí vai dar metro, vou colocar aqui, né? Por metro ao quadrado, que é 1 sobre metro, obviamente. Se eu pegar a derivada segunda, du de x e dt, só que agora eu vou derivar com relação ao tempo, né? Vai ser metro, que é esse cara, dividido por segundo ao quadrado. Ora, metro por segundo ao quadrado não pode ser igual a metro por metro ao quadrado. Eu vou ter que ter algo aí no meio para compatibilizar essas unidades. Bom, para ficar metro por segundo ao quadrado, eu vou multiplicar por metro ao quadrado e por segundo ao quadrado, né? Na esperança, né, de cortar esse com esse. Daí vai ficar metro por segundo ao quadrado igual a metro por segundo ao quadrado. Mas o que é essa unidade aqui em verde? É a unidade de velocidade ao quadrado. Então eu já consigo ter uma noção do que é esse c. Esse c é velocidade, e não velocidade da luz, tá? Normalmente a velocidade da luz é representada por c, mas aqui, como é uma velocidade mecânica, obviamente, ela sempre vai ser menor do que a velocidade da luz. Felizmente e infelizmente aqui é representado por c também, mas v não é uma prática comum, então deixa c. É claro que a velocidade aqui ao quadrado, né? Porque é metro ao quadrado por segundo ao quadrado. A gente já teve uma boa noção agora da EDP da onda. Nós temos que resolvê-la. É bonito falar, a modelagem é essa, mas aqui em cálculo 4 nós temos que resolver. Então vamos imaginar uma situação genérica, né, em que eu possa ter uma corda, né, vou pegar uma corda de comprimento π, eu vou dar seno de 3x, que coisa boa, né? Podia ser seno de x. Então aqui eu tenho a corda, ela começa em 0, termina em π. Se ela é seno de 3x, eu vou ver como é que se comporta seno de 3x de 0 até π agora. Tá? Ocorre que a minha condição inicial não é seno de x, é seno de 3x. Vai ser essa segunda aqui. Olha, aqui, ó, 3 semiciclos, né? Essa vai ser a minha condição inicial. Já posso desenhá-la, né? A corda queria estar aqui em repouso, né? Mas você deu uma outra condição inicial a ela. Você disse, ó, eu peguei 3 dedos meus, né? E dei essa condição inicial. Poderia fazer um pouquinho mais bonito, né? Mas essa é a condição inicial. Está escrita aqui essa condição inicial. Essas duas são condições iniciais porque são no t igual a 0. Sempre que eu tenho t igual a 0, eu tenho condição inicial. Então, essa é uma condição inicial na posição. Bom, como eu tenho derivada segunda no tempo, eu preciso de uma condição inicial na posição e de uma condição inicial na velocidade.
Poderia ser 2 na posição ou 2 na velocidade. Enfim, eu preciso de 2 condições iniciais. Assim como eu preciso de 2 condições de contorno aqui, porque eu tenho 2 derivadas em x. Bom, tenho aqui a primeira e a segunda, e eu simplesmente não soltei a corda assim, ó. Além de tudo, dei uma velocidade inicial dada por essa função. Quem sabe a gente faça uma com velocidade 0 em breve, mas vamos continuar aqui. 2 condições iniciais. Agora, condições de contorno e não iniciais, tá? Essas são chamadas de condições de contorno. Essas aqui de condições iniciais, porque são no tempo 0. Condições de contorno é aqui, ó, no começo e no fim, né? No começo e no fim, eu garanto que a corda do violão não vai se mexer. Ela está muito bem fixada no começo e no fim. Então, independente do tempo, ela sempre vai estar na posição 0. Se eu estivesse falando de uma corda solta em uma das extremidades, isso não ia acontecer. A gente está garantindo que a corda está muito bem presa em ambas as extremidades. E como vai se comportar essa corda, né? No espaço e no tempo. A gente imagina que ela venha para cá, né? Que depois ela faça o contrário. Vamos ver o que ela vai fazer. A melhor forma de ver isso é com uma animação. Só que vejam, o que nós temos até agora é só o problema. O problema é um problema de onda, sim. Foram dadas as condições de contorno e as condições iniciais, e agora nós temos que achar o U de x e de t. Que tal resolver pelo velho e bom método de separação de variáveis, x de x vezes t de t. Daí nós transformamos uma EDP em 2 EDOs que nós sabemos resolver. Esse sistema, de fato, ele é fabuloso. Vamos, então, iniciá-lo. Bom, para resolvê-lo, nós, como eu disse antes, nós supomos que a solução U, ela vai ser algo puramente de x vezes algo puramente de t. E claro que o produto dessas duas é uma função de x e de t. Quanto que vale a derivada segunda em relação a x e quanto que vale em relação a t? É bastante fácil, né? X 2' vezes t, e aqui t 2' vezes x. E agora nós substituímos isso na equação anterior, né? Essa daqui, ó. O tt, né? Derivada segunda em relação ao tempo, igual a c ao quadrado, derivada segunda em relação ao espaço. Vamos ficar aqui com t 2' vezes x igual a c ao quadrado x 2' vezes t. Finalmente, t 2', passa esse para cá dividindo, né? Passa até o c junto. C ao quadrado vezes t igual a x 2' sobre x. Tudo isso aqui eu vou falar que é igual a um valor lambda, por exemplo, né? Talvez eu chame de lambda ao quadrado, porque vai ficar muito mais fácil, porque tem derivada segunda. Vocês se lembram do seno e cosseno? Eu vou mostrar para vocês por que eu não chamei de lambda somente. Tá? Bom, agora eu vou resolver equações muito mais simples, né? Vou fazer, por exemplo, x 2' sobre x igual a lambda. E t 2' sobre c ao quadrado t igual a lambda. Por quê? Só tem um jeito dessa função ficar igual a essa. Quando todos os termos de x forem cancelados com todos os termos de x,
todos os termos de t cancelados com todos os termos de t, ou seja, essa divisão vai dar uma constante a qual eu chamei de lambda. A primeira equação, nós já sabemos a solução, nós sabemos que é x, de xzinho, obviamente, é igual a seno de raiz de lambda t mais b cosseno de raiz de lambda t. Tá? Mas essa solução ela só vai ser válida se você garantir que esse número aqui seja negativo. Senão ela vai cair lá em seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, como nós já vimos no passado, né? Quer ver, ó? Quer ver? Vamos continuar aqui, ó. X'. Tomem cuidado com esse T que eu coloquei aí. Eu estou tão acostumado com T lá das EDOs que eu saio que nem uma multa e colocando T por tudo. É x de x que a gente está lidando agora. Então, a primeira derivada vai ser a raiz de lambda, derivada do seno é o cosseno, cosseno de raiz de lambda x, mais b raiz de lambda seno de raiz de lambda x. Lembrando que aqui é menos, né? Porque a derivada do cosseno é o menos seno. X duas linhas é igual a, deriva de novo, a lambda seno de raiz de lambda x. Só que agora é menos. Menos b, agora é lambda, porque a raiz de lambda vezes a raiz de lambda, cosseno de raiz de lambda x. Acabei de descobrir que x duas linhas sobre x é igual a menos lambda. Só que eu não posso correr o risco de uma mamutice de colocar o lambda negativo e isso virar positivo, já não vai dar mais certo. Então, uma boa sacada, ao invés de dizer que ele é menos lambda, fala que ele é menos lambda ao quadrado, que daí teus problemas se resolvem. Só que a tua solução agora ela vai mudar um pouquinho. Ela vai mudar um pouquinho. Agora aqui eu vou mudar bastante coisa. Professor. Oi? Tu pode só explicar por que tem que ser negativo o lambda? Ele tem que ser negativo, meu caro. Porque quando você derivou aqui, deu negativo. Quando você derivou duas vezes, tanto esse quanto aquele ficaram negativo. Acho que pela tua demora você não entendeu. Então, não, eu entendi, não estava clicando aqui no microfone. Travou aqui. Então, entendi. Então eu coloquei menos lambda ao quadrado, né? Para garantir que seja negativo. E isso, Arthur, vai facilitar duas vezes, ó. Porque eu sumi daquela chatice, daquele raiz de lambda ali, né? E agora, se eu fizer a derivada duas vezes seguida, tá? Me permito aqui fazer ela meio rápida aqui, de malandragem, né? A segunda derivada vai ser a lambda ao quadrado seno de lambda x. Só faltou o sinal de negativo aqui. Menos b lambda ao quadrado cosseno de lambda x. E eu já posso vir para cá, né? Que x, duas linhas sobre x, né? Vai dar menos lambda ao quadrado, que fecha com o que eu coloquei aqui. Vou imaginar a mesma solução aqui para baixo, obviamente, né? Tome cuidado que aqui no meu slide faltou um c ao quadrado aqui, ó. Foi considerada a velocidade igual a 1. Isso é um caso particular, mas não é um caso genérico. É que normalmente quando você vê EDP pela primeira vez, se suprime esse c ao quadrado aqui. Bom, vamos achar a solução agora da segunda parte. Não preciso fazer muita força para achar a solução, porque ela é muito parecida.
É só dar uma de... O malandro bonzinho, né? Tipo o meu amigo Arthur aí. Eu vou fazer T duas linhas sobre T igual a menos lambda C ao quadrado, né? Isso não é nenhuma malandragem maldosa. E aí você sabe que T, agora é dt, vai ser igual, vou trocar as letras, né? Vou colocar aqui C, seno de alguma coisa vezes T, mais D, cosseno de alguma coisa vezes T. Né? Esse alguma coisa, para mim, ficou bem claro do que ele é. Ele não pode ser mais só lambda, né? Ele tem que ser lambda C. Então, lambda C, lambda C. E se você fizer a segunda derivada, você vai observar isso aqui, e não custa nós fazermos, né? Ter duas linhas, a segunda derivada vai dar menos lambda ao quadrado C, seno de lambda... Opa, esses dois são ao quadrado, né? Lambda CT. Como aqui faltou um C, ó, lambda CT. Aqui é lambda CT. Tudo que tem o tempo associado tem o C junto, né? Mais D lambda ao quadrado, C ao quadrado, aqui é menos, né? Porque tem a derivada segunda, cosseno de lambda CT. É lambda vezes C vezes T, né? Não é um índice. Raíssa pode perguntar? Eu vi uma mãozinha levantada aqui, Raíssa. Faltou um C ali. Deve ter faltado um C. Onde, Raíssa? Aqui tem um C. Para ajudar, tem um outro C maiúsculo aqui, né? Mas eu não sei aonde que você está dizendo que está faltando C, Larissa. Mas aqui vai ficar... Oi? Professor, eu acho que no menos lambda ao quadrado, C ao quadrado, deve ter outro C para poder cancelar com o C seno de lambda C do x dt. Bom, eu vou ver aqui. T duas linhas igual a menos lambda ao quadrado C ao quadrado, que multiplica... Ah, faltou mais um Czão lá, esse mesmo, entendi. C, seno de lambda CT, esse é um Czão grande, é para ajudar para misturar com aquele, né? Mais D, cosseno de lambda CT. E aí a gente chegou à belíssima conclusão que T duas linhas sobre C ao quadrado T é igual a menos lambda ao quadrado também. Fechou o caixa. Então, por separação de variáveis, me parece que vai ser possível resolver isso. O método de separação de variáveis, ele é ótimo. Principalmente se você tem algum zero aqui para esse U, para poder cancelar todo um monte desse, passando para o outro lado, multiplicando. Se nós não tivermos condições de contorno maravilhosas assim, o método de separação de variáveis já complica. Tem como forçar esse zero mudando as condições iniciais, como nós já vimos na equação do calor. Vamos começar a resolver o nosso problema partindo das condições de contorno, que eram duas, né? As condições de contorno diziam que em x igual a zero, em x igual a L, né, a corda, né, sempre ia ficar parada. Aqui tem prego, está segurando o violão, as cordas do violão. Aqui no meio pode ser qualquer coisa, mas aqui ele garante que é sempre zero, independente do tempo. Então, independente do tempo, a posição em Y da corda é sempre zero, né, no zero e no L. Tá? É o que está dito aqui. Bom, e aí eu vou colocar aquele x de x aqui, e aqui eu vou colocar o t do tempo. Esse cara aqui, eu vou passar, como ele está mais complicado, eu vou passar para o outro lado dividindo. E aqui na frente, eu vou ter que dar uma olhada o que era.
Era um C seno de lambda x. Bom, então quando x igual a zero, isso aqui some, só vai ficar D cosseno de lambda x. Quando x é igual a zero, vai ficar D. Então, 0 mais D, eu já encontrei agora que o D vale zero. Né? A primeira parte da solução está feita. Vou usar agora o outro contorno, né? No contorno L, também é zero. Já coloco o D igual a zero. Simplesmente lá no x de x, eu vou escrever C seno de lambda e no lugar do x eu coloco L, porque eu estou naquele contorno. Passo tudo isso aqui para o outro lado lá dividindo. Eu não vou passar o seno também, porque senão vou chegar aqui seno igual a zero. E outra coisa, aqui C igual a zero, né? Só que fica uma solução bastante trivial essa, tudo sempre zero. Né? E outra coisa também torna essa solução zero, né? Eu posso passar o C dividindo e falar que quando o seno for igual a zero, dá zero. Bom, e é isso que eu tenho aqui, ó. Quando o seno for igual a zero, ela dá zero. E quando o cosseno de algo é igual a zero? Quando esse algo for π, quando esse algo for 2π e assim por diante. Então eu digo que lambda, quando lambda é igual a π, 2π, e assim por diante. Quando lambda L, não só lambda, né? Quando lambda L, escreve isso aqui, mais um passinho que fica mais fácil. Quando lambda vezes L for igual a N vezes π. Aí você passa o L dividindo. Né? Então, quando lambda for igual a Nπ dividido por L, ele estava aqui multiplicando. Eu achei aqueles lambdas. O que é aqueles lambdas? Nem estou me lembrando o que é lambda. Esses lambdas aqui, ó. Eles são N vezes π dividido por L. O que é L? L é o comprimento da corda aqui, ó. Comprimento da corda na horizontal, né? Ela mexe tão pouquinho na vertical que eu nem considero um aumento da corda. Vou substituir naquela equação que era x de x vezes t de t. Lembrando que o d dava igual a zero. O c está aqui na frente. Só que o C vai ser multiplicado pelo A e pelo B. E C vezes A e C vezes B volta a ser uma nova constante. Por isso que eu posso suprimir o C aqui, porque ele está já multiplicado por esse A e por esse B. E que virou A e B de novo. Isso aí é fácil de entender. Só que ao invés de uma solução, eu arranjei para minha cabeça, porque eu não tenho um lambda só. Me parece que eu posso ter infinitos. E a solução é a combinação linear de todas essas soluções. Uma equação diferencial. O jogo que segue, né? Estou aqui, agora eu usei as duas condições de contorno, vou começar a usar as condições iniciais. Aqui em cinza mais clarinho eu tenho a mesma equação que antes. E uma condição inicial está aqui à esquerda e uma condição inicial aqui está à direita. Essa aqui, inclusive, tem um Tzinho aqui debaixo, porque essa era na velocidade, hein? Vamos dar uma olhadinha lá no início do problema. Olha aqui, ó. Essa aqui tem um Tzinho. É na velocidade, não na posição. Esta é na posição e essa na velocidade. Vamos substituir isto aqui naquela fórmula lá em cima. Mas apenas para o tempo igual a zero. Quando o tempo igual a zero, esse cara aqui morre, né? Porque seno de zero é zero. Tá? Então, no tempo igual a zero, essa é a minha condição, é a minha situação da corda, né? A corda, né? Ela obedece a essa equação que é seno de 3x. Essa é a condição inicial. Isso em t igual a zero. Então, em t igual a zero, eu igualo a minha solução. Só ficou a parte com o bn, né? E o cosseno de zero é 1. Olha, corre o risco de eu achar esses bn. Corre o risco de eu achar esses bn.
Tá? Porque não faz nenhum sentido um n diferente de 3. O lado esquerdo só vai ser igual ao lado direito, né, se lambda n igual a 3, né, se lambda n igual a 3, né, e bn igual a 1. Né, então essa é a solução. Olha que legal, chegamos em parte da solução. Já achamos o B. Agora vamos tentar achar o A. Né? E não simplesmente atribuir A é 0, não é bem assim. Eu tenho aqui a solução na derivada, né? Fazer aqui em roxinho, que é a velocidade, então. E do lado direito aqui eu coloco a derivada do que está lá em cima. A derivada em relação ao tempo. Tá? Então, o lado de cá continua igual, e ele está igualzinho, né? E o lado de lá eu vou derivar meio de cabeça aqui no meio, né? Lá vai ficar AN vezes lambda N. Lembre-se que aqui tinha um C, né? Então eu teria que colocar um C. Aqui, por enquanto, considerem o C igual a 1, né? C vezes o cosseno de lambda C T. Mais, na verdade é menos, né? Porque a derivada do cosseno é o menos seno. Bn lambda n C vezes o seno de lambda ct. Aqui eu posso chamar de lambda n também, apesar de só ter um lambda. Quando o tempo igual a 0, esse cara aqui dá 0, só sobra esse daqui, ó. E quando o tempo igual a 0, esse cosseno igual a 1, sobra a n lambda nc. Então, a n lambda n, né, vezes c, que é 1. Isso aqui só vai dar certo quando lambda n igual a 6 e lambda n vezes a igual a 12, ou seja, A igual a 2. A igual a 2. Aqui, ó. 6 e 2. Senão, o resto vale 0. E a nossa solução agora ficou tranquila, né? Ela é x dx. Eu vou fazer aqui do lado, né? U igual a x de x vezes t de t. Começa com o primeiro lambda, né? Com o lambda igual a 3. Aí você vai ficar com a solução seno de 3x, que multiplica para o lambda n igual a 3, aquele cara, o A vale 0 e o B vale 3. Tá? Então, eu vou escrever aqui só para deixar mais didático, 0 vezes seno, né, de 3t mais 1 vezes cosseno de 3t. Acho que agora ficou mais claro, né? Porque para este lambda, o b vale 1. Para outro lambda que não seja 3, o b vale 0. Tá o que está escrito aqui, ó. Agora, mais a solução de um lambda, mais a solução do outro lambda, que é seno de 6x, que multiplica, agora tem o A, que é 2, seno de 6t, o c igual a 1, mais 0, né? Porque quando lambda é igual a 6, esse cara aqui vale 0. E
agora fica muito fácil, né? Seno de 3x, cosseno de 3t, que é esse pedaço aqui. Depois, seno de 6x vezes 2 seno de 6t. Professor, Sim? o AN será igual a 0 quando lambda não for diferente de 6 ou igual a 6? Desculpa, vamos voltar à pergunta? O Eu não AN entendi. seria igual a 0 quando lambda for diferente de 6 ou igual a 6? Porque eu ouvi lá o senhor falou que o AN igual a 0 quando lambda é igual a 6, enquanto lá, tipo, nas condições que está aí, o AN será igual a 0 quando... Aqui o A igual a 0. Talvez eu fiz confusão no falar, né? Mas aqui quando lambda é igual a 3, o A é igual a 0. Quando lambda é igual a 3, o A é igual a 0. Por quê? Porque o A só não é 0 e lambda é igual a 6. O A só não é 0 aqui, ó, quando lambda é igual a 6. Para todos os outros lambdas, o A vale 0. Não sei, acho que já estava meio claro, né, José? Mas clareou um pouco mais? Entendi agora, entendi. Tá. Vamos definir um tempo. Eu vou colocar aqui 5 segundos, né? Então, de 0 a 5 segundos. E vou separar nos 20 pontos. Se precisar mais, a gente coloca. O X também. Vou fazer ele variar de 0 a π, como era o caso. Vamos colocar de 0 a L, para fazer casos mais genéricos. Ou vamos deixar bem no específico agora? Eu acho que generalizar demais no começo é um problema. 0 a π. Então, para o melhor ainda, enquanto o tempo for menor do que 5, ele vai fazendo esses gráficos. O gráfico do quê? Do X pelo U, né? Pelo U de X e de T. U de X e de T, I. Né? É uma fotografia. Aqui vai ser uma fotografia. O I a gente não sabe quanto que é ainda. Então vamos colocar I igual... I começa com 1. O número total de I's é igual a 20. A gente já colocou lá em cima, então já vou colocar N aqui. N. Vamos testar até aqui, para ver se tem 20 ou 21. Eu sempre fico nessa dúvida. Executei, e o T, se eu colocar aqui, ó, ele tem 20. Tá? Do T igual a 1 até o T igual a 20. Legal. Então, agora, eu até posso colocar um for aqui, que eu prefiro mais o for do que o while. For I igual a 1 até N. Ele vai fazendo esses gráficos aqui, do X pelo U de X e TI. Colocar um draw now, para ele desenhar agora, e não desenhar tudo no final. Dar um pause de 1 segundo. Senão, provavelmente eu não vou conseguir ver. Ele deve estar xingando aqui esse I, né, porque não precisa mais desse I igual a 1, uma vez que ele está colocado aqui já dentro do for. Nós não definimos a função U de X e de T ainda. Tá? U de X e de T, ela é igual a 2 vezes o seno de 6 vezes X. Aqui é bom colocar ponto vezes, para ele não fazer multiplicação matricial. O seno de 6 vezes T
mais seno de 3x. De novo aqui, para não fazer matricial, ponto vezes cosseno de 3 vezes t. Aqui nós definimos uma função, né? Ou eu poderia já substituir t e x, mas eu acho que não vai ficar legal. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Arroba, né, para dizer que é uma função de x e do tempo. Só que agora aqui em cima eu vou chamar isso de tt e de xx, para não confundir os números com o que é a função, né? Senão vai virar um verdadeiro absurdo. Eu posso, para ficar mais fácil aqui, colocar 3 pontinhos, né? Daí segue a função aqui embaixo, tirar o ponto e vírgula para que apareça a função. E aqui eu vou fazer plot do xx pelo u de xx e tti. E agora fé, né? Fé que não vai fazer nenhum pin, já fez um pin, né? Ele disse, ó, função não reconhecida x. Onde? Aqui. Eu não preciso colocar esse x e dt aqui. Agora apareceu aqui, ó, a funçãozinha, né? E aqui de 1 em 1 segundo ela mudando de posição. Bom, eu senti a necessidade de colocar mais pontos em x, então vou colocar uns 100 pontos. Pena que no tempo também, no tempo eu vou colocar menos, vou dividir por 10, vou colocar só 10 passos. Eu vou tirar esse pause aqui, vou ver sem o pause. E penso em colocar aqui um limite para x, né? Para x e para y, tá? Eu vou colocar, então, axis. O x, ele vai variar de 0 até π, para ele não ter a ideia de mudar, de 0 até π. Em y, isso parece que vai até 2, né? Eu vou colocar de menos 2 até 2, né? Se bem que poderia de menos 3 até 3, pelo que está ali, de menos 3 até 3. Vamos lá ver o que aparece aqui. Está um pouco rápido demais. Ele disse que excedeu. Ah, claro que excedeu. Bom, então vamos deixar só n. Até n sobre 10 ele pode ir no tempo. Até n sobre 10, não pode ir mais, claro. Então vou deixar até n mesmo, para ele fazer mais devagarinho. Eu vou colocar esse axis antes do draw now, senão ficou. E um grid on aqui também. Quem sabe agora eu consigo enxergar. Opa, agora eu estou vendo o movimento da onda. Bem contínuo. Talvez eu coloque 200 aqui, tem que colocar mais pontos para ele ir mais devagarinho. Então, o nosso gráfico aí é o gráfico de uma onda. Os 2 pontinhos aqui sempre presos, né, no 0 e no π, e ali no meio como a nossa corda balança. Naturalmente, eu poderia fazer um gráfico 3D também, mas acho que esse aí é o melhor que existe, né, para entendimento do comportamento da função ao longo do tempo, né? O gráfico 3D simplesmente seria esse aqui, ó, que eu vou fazer agora. X e tempo, não Y. Igual ao mesh grid, o XX e o TT, que são os números. E agora eu vou dizer que o eixo Z é igual a esse cara aqui, ó. Professor, faltou o H depois do S ali, ó, no Mesh Grid. Obrigado. E aqui eu vou colocar X e tempo.
E poderia mesh x, y e z. Ainda vou colocar os eixos, porque eu não sei qual eixo é qual, né? Vou colocar o eixo x e o eixo do tempo, que é o y. Senão me perco totalmente. Dá para desconfiar qual é qual, né? Mas aqui tem que esperar ele fazer todo o draw now agora, né? Porque a gente fez isso daqui, mas ele já termina. Se ele não terminar, eu vou ter que colocar uma quebra de exceção aí. Tá. Beleza. Já vou aproveitar para colocar uma quebra de exceção aqui. Ele disse que não tem, claro que não tem y, só tem t, né? E aqui está o nosso gráfico, né? Mostrando tanto o lado de cá. Eu vou tirar esse gráfico daqui. Mostrando aqui que, independente do tempo, aqui está escrito t, tá? Independente do tempo, esse x igual a zero fica sempre parado. Da mesma maneira, independente do tempo, esse x igual a π, aqui tem um 3, tá? Ele fica parado. Tá? Agora, as partes mais do meio, elas podem balançar à vontade, né? As outras partes de x que não sejam zero nem L, elas estão livres para balançar, né, conforme o tempo passa, né? Então, eu tenho uma, duas... Talvez esse não seja nem o melhor gráfico. Eu vou tentar fazer um plot 3, tá? O mesh não é melhor. Vou tentar um plot 3. Alguém iluminado fez uma identidade trigonométrica, né? O seno de x vezes o seno de y, né? E a gente pode separar esse primeiro aqui, ó, em duas partes. Esse primeiro que é uma função de x vezes uma função do tempo. Dá para ver claramente isso, né? E você pode separar o seno de A vezes o seno de B num cosseno de A menos B menos um cosseno de A mais B, só que tudo isso multiplicado por meio. A mesma coisa nessa segunda parte, né? Que você tem um A e um B, né? A menos B, A mais B. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só essa segunda parte, tanto isto daqui, como esta segunda parte aqui, para ver se isso dá a mesma coisa, porque eu estou bastante desconfiado disso. Tá? Então, eu vou copiar aqui, esta parte aqui, e vou ver esta animação, para ver se ela confere. E daí nós vamos, na próxima aula, aprender esse método muito legal, que foi o cientista chamado D'Alembert que criou. Agora, a função de x e do tempo, u igual a arroba de x e do tempo, é seno de 3 vezes x, ponto vezes cosseno de 3 vezes t. O resto eu vou copiar de lá, tanto o t quanto o x, quanto o n. Vamos colocar um pouquinho antes, pode botar. O gráfico também, aquela parte do gráfico. Rodemos, é só uma parte da função, né? Veja que ela começou... Eu vou parar ela e vou mostrar de novo ela, como ela começa. Aqui, ó. Ela começou com aquele jeitão lá de seno de... né, é a condição inicial, né? Que nós fizemos no nosso trabalho. Tá? E aqui nós esquecemos a velocidade inicial, consideramos a velocidade inicial igual a zero. É por isso que ela vai ficar mais bonitinha, não vai ficar igual a outra. Ó. Execute de novo. Ah, tem o cara aqui parando que eu botei. Agora ela vai, ó, fazendo a animaçãozinha.
como a corda vai se mexendo ao longo do tempo. Exatamente o que nós esperávamos. Tem que tomar muito cuidado para não se esquecer de colocar esses limites aqui, ó. Se você resolver se esquecer de botar esses limites, olha o que acontece aqui, ó. Ela vai corrigindo, ó, a escala, né? E parece que ela não diminui. Então é muito importante você colocar esses limites aqui. Claro que aqui poderia ser menos 1 e 1, né? Mas deixa assim, igual ao outro mesmo. Não faz mal. Bom, eu vou pegar a segunda parte agora da equação aqui. E vou colar ela aqui. Aqui no PowerPoint, essa segunda parte, essa aqui. Vou chamar essa função de V, né? Não vou chamar da mesma função. V é arroba de x e dt. E vou apagar tudo. Cosseno de 3 vezes x menos 3 vezes t. E menos... Era um t só? Era para fechar tudo isso aqui. Depois só soma o que está ali dentro do argumento do cosseno. E tudo isso aqui é multiplicado por 1/2. Não vou colocar ponto e vírgula, porque eu quero ver isso também. E também vou fazer o gráfico, né? O t e o x são os mesmos. Eu poderia fazer o gráfico, inclusive, porque não em cima do outro? Sim, em cima do outro, né? Só que aqui eu vou chamar de V. E para fazer o gráfico... mas vai ter hold on aí, não vai ser legal, não. Deixa um gráfico embaixo do outro. Vou diminuí-los um pouquinho para que apareça um embaixo do outro aí. Então, primeiro um, depois o outro. Opa! Aqui deu um probleminha. E 3 vezes t. Primeira função. Esperar um pouquinho, daí vem a segunda função. Tem que dar exatamente a mesma. Podia fazer menos tempo, né? Mas agora foi. Opa, agora aqui apareceu a outra função. Está dando exatamente a mesma coisa que deu a de cima. É uma identidade, tem que dar. Mas um sujeito esperto, chamado D'Alembert, ele fez o seguinte. Ele disse que essa era uma função e essa era outra, né? Como se uma tivesse uma velocidade positiva e outra uma velocidade negativa. Puxa, claro que aqui é 3 vezes a velocidade, né? Lembrem-se do c que estava aqui, e o c deu igual a 1. Então, eu poderia colocar assim, ó, 3, aqui, vou fazer 3x menos c vezes t. O 3 em evidência, tá? Boto 3 em evidência, com c igual a 1, dá exatamente a mesma coisa. E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Só que aqui é um mais. Vou colocar uma quebra de exceção aqui, né? Só que para eu colocar quebra de exceção, vai ser importante eu copiar esses caras aqui também. Vou repetir eles aqui embaixo. E, além de tudo, só isso. Vamos lá, executa aqui. Já reclamando de alguma coisa. Aqui nessa primeira linha ele está reclamando de alguma coisa. Com relação aos delimitadores, tá? Tem uns a mais, uns a menos, claro. 1/2, está faltando do 1/2 lá, ó. Ele disse na minha cara o que era e eu não vi, né? Aqui ele está dizendo mais alguma... O C não existe, claro, o C não existe. Vou colocar C igual a 1 por enquanto.
Tive a impressão que ele não começou do mesmo lugar que antes. Eu vou executar de novo. Que ele não começou lá do cosseno de 3t, né? Vamos ver. Ele começou do zero, né? E aqui em cima ele começou do 1. Então a gente certamente se esqueceu de algum sinal aqui. Seno vezes cosseno é seno do primeiro, é seno, seno. E acho que eu fiz cosseno. Seno. Engraçado que a gente fez lá e pareceu que deu certo, ou nós achamos que deu certo. Agora sim. Agora fechou. Esse aqui é exatamente o que está lá em cima para velocidade igual a 1. O que vocês acham da gente experimentar aumentar a velocidade para 2 aqui, ó? Vamos ver o que dá? Ficou mais rápido, sim. Sem dúvida, ficou mais rápido. Vou voltar para 1 para ser exatamente o mesmo. O D'Alembert, ele teve uma sacada muito boa aqui, ó. D'Alembert fez o seguinte. Ele chamou de V1 a primeira, esse pedacinho aqui, ó. E chamou de V2, obviamente a segunda. A segunda, a única coisa que troca o mais, o menos pelo mais. Interessante seria nós vermos esses gráficos aí também, é o que nós vamos fazer. Então, nós plotamos o V, né? Vamos plotar o V1 e o V2 também. V1 e o V2. Não tem nada de fechar ali. Dá um espacinho ali e aqui. Não vou colocar legendas ainda. Nós vamos observar a saída do gráfico. E aqui eu vejo o gráfico azul, que é o que eu tinha antes em azul, né? Só apenas subindo e descendo. E um gráfico caminhando para a direita e um gráfico caminhando para a esquerda. Eu vou mudar agora essa amplitude, essa escala. Eu vou fazer de -1 até 1. Isso vai facilitar um pouquinho para nós enxergarmos. E também vou colocar uma legenda, né? Vamos colocar uma legenda aqui embaixo. Legend. O total, vou chamar de V mesmo. Como eu mandei formatar como látex, né, vai ficar muito bonitinho. Se eu colocar V, V1 e V2, vai dar certinho. V1, V2. Executo. Ele foi fazer agora desde o primeiro. Deixa eu dar um stop aqui, só fazer o segundo. Agora aqui, ó. Vou botar uns pontos e vírgulas, senão ele não vai parar de tentar aparecer algo a mais. Limpar tudo e executar apenas o que interessa. Ali. Você vai dizer, por que o V1 e o V2 não ficaram bonitos? Claro, você não colocou, você não avisou ele que era algo matemático, né? Agora ficou bonitinho, ó. V, V1 e V2. E o D'Alembert chegou à conclusão, então, a equação de uma onda
na verdade, ela pode ser representada como duas equações do transporte, né? Uma que vai para frente e outra que vai para trás. Em maiores detalhes a gente vai ver na próxima aula. Francisco, entendido isso aí? Raíssa, Ana Júlia, todos vocês, enfim, José, Andrew. Sim, professor, mas eu tenho uma sugestão. Oi? Será que terá como o senhor resolver esse exercício com um tempo diferente de 0 e 1? Na verdade, esse exercício ele foi resolvido para todos os tempos, né? Quando você vê essa... Não vamos ver essa aqui, que é um pouco mais complicada, mas quando você vê, por exemplo, isso aqui, José, isso aqui nós resolvemos para todos os tempos. Né? Isso aqui é para todos os tempos. A animação mostra em todos os tempos. 3D também mostra em todos os tempos, mas é mais difícil de entender. Tá? Então, isso aqui é para todos os tempos e para todos os x, de 0 até π. Né? Ou talvez eu não entendi a tua pergunta, José. Na verdade, aquele outro exercício tipo que a gente fez antes do equação da onda, não esse que a gente resolveu no MATLAB. Aquele lá do PowerPoint mesmo aqui, né? Aham. Tá. Essa daqui é a solução, tá? Isso. Essa é a solução para todo x e para todo tempo. Essa é a solução da equação diferencial. Isso daqui, ó. Pode ver que tem todo x e todo tempo. É uma função. Se eu derivar... e vamos fazer o seguinte, José. Vamos derivar essa função duas vezes em relação ao tempo e duas vezes em relação ao espaço, para ver se dá certo. Eu acho que isso é fundamental para entender bem. Como essas perguntas são extremamente pertinentes, olha. Ajudam um montão a aula. Vou colocar aqui U de x e de t igual a 2 vezes seno de 6 vezes x. Vezes seno de 6 vezes t. Supondo que nós não conhecêssemos ainda, nem tivéssemos ideia do que é o D'Alembert. A gente só soubesse separação de variáveis ainda. Veja que D'Alembert é só para a equação da onda, tá? Do calor não tem como aplicar D'Alembert. Agora, eu vou encontrar quanto que é 1 de x e de 0. Isso aqui tem que bater com a minha condição inicial, que era seno de 3x. Você se lembra disso, José? Isso, eu me lembro. Agora eu vou encontrar quanto que é a derivada com relação a t de U. Eu não sei se ele vai ser tão inteligente, mas eu vou colocar de x e de 0. Vou ver quanto que dá. Não, ele não fez, né? Eu vou colocar de x e de t. Tá. Agora, no tempo igual a 0, essa segunda parte aqui se perde. Né? Eu vou chamar esse cara aqui de ux, Ctrl menos t. Esse é ut de x e de t. Então, essa é a velocidade, né? E agora eu vou calcular U de x e de 0. E era isso aqui mesmo, não, né? Do que eu me lembro, era bem isso aí. Né? A velocidade inicial. Então, tá batendo com o que deveria ser. Agora eu vou calcular a derivada segunda. Eu vou calcular U em relação ao tempo. Copiar esse cara daqui, que é a derivada primeira, só vou colocar um 2zinho aqui. Está a derivada segunda, vou fazer a derivada segunda com relação a x, agora com relação ao espaço. E a jogada é a seguinte, a equação diferencial que modelava tudo era UTT igual a C ao quadrado vezes UXX. Como C igual a 1, esses dois aqui têm que ser iguais, e deram exatamente iguais. Agora, se C fosse diferente, aplicaria-se apenas a proporcionalidade entre UTT e UXX.
Respondi o que você pediu, José? Ou pelo menos clareou alguma coisa? Como é que está? Clareou sim, professor. Mais uma dúvida, então. Tipo, nas nossas condições iniciais, por exemplo, lá, U de x0 poderia ser talvez tipo U de x e 3 ou 4, algum outro número? Poderia ser qualquer outro número, só que daí nós iríamos ter que lutar um pouco mais, né? Por separação de variáveis, é complicadíssimo resolver quando não são zero, ou 1 ou um x. Tá? A gente tem que mudar, por exemplo, quando era a temperatura, nós mudamos toda a temperatura ambiente de 20 para 0, para depois somar 20 no final. A gente tem que fazer alguma jogada desse tipo. Tá? Ou se não puder fazer, aí nós vamos ocupar o D'Alembert. Por isso que a gente está aprendendo ele também. Porque é muito fácil com essas condições iniciais, por enquanto eu concordo com você, José. Mas a gente vai colocar outras, pode deixar. Tá, tudo certo. Entendi agora, obrigado. Valeu, imagina. Meus caros, até amanhã então, onde a gente vai trabalhar um pouquinho mais no D'Alembert. Um abração, eu já coloco esse código aqui sim, Francisco, pode deixar. Tchau, tchau. Para quebrar o código é inserir quebra de página, Francisco. Quebra de página, não, quebra de sessão. Abração, tchau, tchau.